BDR, já sabe o que é? Sabe que tem BDR patrocinado, não patrocinado, se ele paga dividendos, quantos dividendos ele paga, qual é o custo, vantagem, desvantagem. Fica aí conosco, vou te mostrar. Vem! Você sabe que você pode comprar agora as ações não, recibos de empresas que estão lastreadas lá fora, como Disney, Google, Amazon, Facebook, Microsoft. Você sabe também que existe um índice igual o Ibovespa, o IFIX, que ele acompanha esses BDRs. Ele chama BDRX, que neste ano ele valorizou 52%. Vou te colocar os BDRs queridinhos e vou fazer uma comparação para você pensar. Vou colocar aqui a rentabilidade de Microsoft, Facebook, Amazon, Apple e Disney, com seus tickers, que fica fácil para você estar visualizando. Nos últimos 2 anos, tem empresa de tecnologia no meio, então nós temos que visualizar isso. Microsoft teve 256, Facebook 183, Amazon teve 203, Apple teve 218 e a Disney teve 69. Aí o que eu fiz? Só para você ficar de olho. Tirei a Disney, que é que foi que trouxe uma menor rentabilidade, e enfiei Magalu. Magalu deu 398,87. Matou a pau essas empresas de fora. Subiu que nem um foguete. O índice para você procurar, eu falei para você que é o BDRX. Ele é composto de 54 empresas e 10 setores. Só que 6 representam 53% desse índice, que é Apple, Microsoft, Amazon, Alibaba, Facebook e Google. Falei para vocês que esse índice deu 52, né? Então eu fiz uma comparação do BDR, que deu 52,46 na variação desse ano. O S&P deu 6,37. O IFIX ainda não conseguiu recuperar, está no vermelhinho, menos 12,55. O Ibovespa, idem, está vermelhinho, menos 14,60. E coitadinho da poupança, 1,75. Mas esse 52 desse índice, vale a pena nós olharmos um pouquinho para trás, para você entender. Ó, eu peguei agora, nesse gráfico, em 5 anos e cruzei com o Ibovespa. Repare que o azul é o BDR. Então ele vem perdendo do Ibovespa, salvo este ano, quando foi justamente a pandemia lá no mês de março. Ele despencou, né? O Ibovespa caiu assim drasticamente e o BDR, que está lastreado no dólar, teve sim uma valorização maior. Então nesse período ele subiu. Então se você fizer um mix com as maiores, de repente, pode ver que você poderia estar perdendo dinheiro comparado que você tivesse pendurado aqui no Ibovespa, né? Então o que é então o BDR? BDR então em inglês, né? Brazilian Depositary Receipt, uma sigla em português, é o CDVM, que é Certificado de Depósito de Valores Mobiliários. Hoje nós temos 672 BDRs listados na V3 que você pode conseguir acesso via eles através de 104 corretoras cadastradas. Como nós conseguimos ter acesso a esse BDR aqui? A SEC lá fora, que é a mesma que a CVM daqui, ela que é a reguladora lá. Então, Google, Facebook, Amazon, se quiserem disponibilizar esses recibos aqui, ele vai lá e emite as ações. A empresa, então, ela vai ser custodiada por um banco custodiante, onde ele vai guardar essas ações para ter lastro para ele emitir um recibo aqui no Brasil, para que você possa ter acesso nisso na B3 via mercado secundário. E existem 2 tipos, patrocinados e não patrocinados. Tá? Os BDRs patrocinados, as empresas estão ligadas diretamente, estão envolvidas no processo. Divulgação de informações estão de acordo com as regras brasileiras.
E eles estão classificados no nível 1, 2 e 3. Os não patrocinados já fala, né? Então eles não têm, inclusive, a empresa emissora não tem envolvimento com a companhia estrangeira disso. A divulgação das informações é de acordo com o país de origem e está classificado no nível 1. Falei para vocês que são 672 BDRs, né? 5 patrocinados só, contra 667 não patrocinados. E eu falei para você já algumas empresas, né? Então tem outras empresas famosas também, como 3M, Amazon, American Airlines, né? Apple, AT&T, Equifax, Facebook. Então é uma gama grande que você tem que cada dia mais está sendo homologado, as empresas estão emitindo mais recibos aqui. Como você identifica? Qual é a característica técnica dela? É composta de 4 letras. Eu vou colocar aqui a tabela na tela, se você dá um stop aí e dá uma printada se você quer saber. Então as 4 letras são da empresa e é composta de 2 números, que no nosso caso, aí como a maior parte é nível 1, ele pode ser 34 ou 35 de final. Como eu falei que a maioria está no nível 1, o que você tem que ficar ligado? O nível 1, ele dispensa registro aqui na CVM, então ele está pendurado lá na SEC, no país de origem, que no caso é dos Estados Unidos. 2, ele dispensa a exigência da divulgação das informações deles da companhia, da emissora, além da obrigatoriedade de divulgar as regras que ele tem lá, né? Então ele acaba cumprindo as regras que tem lá. Nesse caso, quem está emitindo o recibo aqui é que vai fazer a tradução do balanço deles para nós. Não é o emissor, como por exemplo o Google, ele não faz essa tradução, porque ele não cumpre aqui, ele cumpre a regra lá de fora. Como é que você investe nisso? Como é que você faz? Você pode então ter acesso diretamente à bolsa, né? Como se fosse uma ação normal disso, por meio inclusive de alguns fundos. Você comprando diretamente, você vai comprar diretamente via uma corretora, que você vai comprar como se fosse uma ação normal e seguindo aquela minha característica, você consegue visualizar quais os papéis, quais os recibos, os BDRs que você vai querer comprar. E hoje em dia existem algumas corretoras que já estão disponibilizando fundos que compram diretamente BDRs, que são mais simples. Funciona como se fosse um fundo de investimento de renda variável, não deixa de ser, com as regras de aplicação mínimas, resgates, taxa de administração que são cobradas. Parte importante, custos. Então os custos disso se você comprar diretamente, o seu custo é a taxa de corretagem. Hoje existem algumas corretoras que estão zerando a taxa de corretagem e viva a concorrência. Você tem a taxa da B3, que isso é para todos, né? Uma taxinha pequenininha que é por ordem de 0,0345%. E você tem a taxa de custódia, que a maioria das corretoras hoje não estão cobrando, mas amanhã pode estar cobrando. Então você tem que ficar ligado nisso. Agora, se você comprar através de um fundo de investimento, normalmente os gestores, as gestoras, né, cobram 2 taxas, que é a taxa de administração e a taxa de performance, né? Só que você fica ligado, hein? Taxa de administração está em torno de 2%. Lembre-se que a Selic está 2%. Se estiver atrelado num CDI, 1,90. Então você vai estar pagando muito caro por um fundo desse. Tem que ficar ligado. Sem dizer que ainda ele cobra uma taxa de performance. Os impostos que estão ligados nisso, né? Então se você compra um BDR direto, se você ganha um capital, você comprou por 100, vendeu por 200, você vai pagar então sobre o ganho 15% como se fosse uma ação normal. E os fundos, se você comprar esse fundo, a alíquota também é de 15%. Vai incidir sobre o rendimento que o investidor vai ter que pagar sobre o resgate. Então, antes de nós entrarmos aí nas vantagens e desvantagens, não esquece, hein, like para nós aí, manda para fora aí, para sua rede de contato aí, nos ajuda, hein? Então primeira vantagem você tem acesso a companhias estrangeiras.
um leque de setores muito maior. Isso é bom. Sem você ter custos, aqueles custos altos de você remeter o dinheiro para fora. Qual é a segunda vantagem? A segunda vantagem é, se você compra lá uma ação lá de fora, você tem algumas obrigações perante a Receita Federal aqui quando você for prestar contas. Então você tem que fazer umas declarações um pouquinho diferentes. Isso vai trazer um pouquinho mais de dor de cabeça para você aí também. Terceira vantagem é você diversificar, atrelar sim a sua parte da sua carteira em empresas que são dolarizadas com risco. Mesmo assim, elas estão aqui operando e liquidando em reais, mas tem uma grande volatilidade com o dólar, que são empresas lá de fora. A tributação, já falei para vocês que é de 15%, né? E a maior vantagem de todas que a CVM fez, saiu do lote padrão de 10, que antigamente era só os pesos pesados que tinha, comprava 10 B10, agora você pode comprar um BDR. Então isso é muito bom. E você tem a opção de converter esse BDR em ações. Você verifica lá com a parte do escriturador. Tem algumas empresas que é um BDR para uma ação, outras empresas são 2 BDRs para uma ação. Então isso quase ninguém fala. Também é legal você saber que você tem essa alternativa. Então você tem o risco da ação lá fora, do que está acontecendo. Você tem o risco cambial, porque é liquidado aqui. Lembre-se que é de lá, vem para cá. Tem uma baixa liquidez por enquanto. A última vez que eu vi, tinha em torno de 5 mil investidores só que compram esse BDR. Então não são muitos. E acho que com essa abertura, com o tempo, vai estar melhorando isso, mas é difícil ainda, né? Você tem direito a dividendos, só que aí tem alguns detalhes. Nos dividendos, o investidor que recebe essa parte que tem aqui, ele já recebe líquido de alguns impostos já descontados, as taxas e etc. Porque lá fora eles são tributados, né? Lá fora os dividendos tem imposto de renda lá, então paga imposto de renda, que é o Guedes quer fazer aqui, quer tributar o imposto de renda, né? Quer tributar os dividendos. Lá fora já acontece isso. O intermediador, ele fica com uma parte desses dividendos, ele fica com uma taxinha disso. Então ele come também uma outra parte. Então você não vende a sua totalidade. Mais ou menos 65% você vai receber, se aqui você receberia 100% se você está pensando em dividendos. Então, e uma outra coisa que é uma desvantagem, difícil acontecer, mas se acontecer alguma coisa, o Brasil vem aqui, o governo resolve, vou bloquear tudo aqui, você foi para o saco também, porque você comprou um recibo aqui, você não comprou uma ação lá fora. Se você compra uma ação lá fora, você está livre disso. Então não pode fugir também dessa possibilidade, como o Collor lá atrás, né, confiscou um monte de coisa, só 50 pau que fica aí, o resto fica tudo preso. Você ficava preso, você vai ficar preso junto também. Então, tem que ficar de olho. Então, a grande vantagem na história que eu vejo é a diversificação. Só que você precisa ver o peso que você coloca ele na carteira, tá bom? Se liga aí, hein? Se não é inscrito no nosso canal, se inscreva aí, Fica aí conosco. Mas você quer investimento. Tchau!